Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo não muito legal, mas é um vídeo necessário. Na verdade, eu pensei muito se eu iria fazer esse vídeo e cheguei à conclusão que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, porque... Ai. Então, pessoal, na verdade, é muito difícil. Já se passaram umas 2 semanas, mas ainda para mim é muito difícil falar sobre isso e é difícil falar e não se emocionar. Mas eu vou tentar falar para vocês porque eu penso que tem coisas que acontecem na nossa vida para de alguma forma a gente poder ter uma experiência e poder ajudar outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa. Como vocês viram no título do vídeo, é isso que aconteceu. O meu filho Hideki, ele tem 17 anos, ele tá no 3º ano do Cocô, né? E desde o ano passado ele tava sofrendo e eu não sabia. Eu achava que era coisa de adolescente, que tipo não gostava da matéria e não queria fazer. Mas não era isso que estava acontecendo. O professor dele estava batendo nele. E esse professor é o professor que começou a dar aula E esse professor é o que ensinava ele aula de arquitetura, né? Que nessa escola tinha essa matéria e a gente achou que seria bom para ele fazer, porque futuramente poderia ser bom, né? Que a gente pediu para ele fazer. E ele vinha reclamando muito, falando que era muito difícil. Até aí, tudo bem, né? Só que daí ele começou a ficar estranho. Ele começou a contar muita mentira pra mim. Ele faltava na escola, ele sentia dor de cabeça, ele começou a ficar muito estressado. E eu achando que era coisa de adolescente, porque ele não queria fazer matéria, porque a matéria era muito difícil e tal. E isso foi em 1 ano, aconteceu tudo isso. E eu não percebendo. Até que um dia ele começou a sentir muita dor de cabeça e ter, tipo, muita tontura. Fui levar ele no médico e eu não sabia que nessa época que ele tava sentindo essa dor de cabeça era porque o professor dava tapa na cabeça dele. Mas não era tapa, tipo, tapa assim, sabe? Era aquele tapa que ele disse que doía muito. Que, inclusive, ele falou assim que ele pensou que ia até desmaiar. Mas ele não tinha falado nada pra mim. Aí eu levei ele no médico, o médico falou que ele tava com labirintite devido ao estresse que ele tava, só que eu não sabia o estresse, o que tava causando esse estresse. Tá, levei ele no médico, ele ficou 1 semana em casa, tá, voltou pra escola, aí, tipo, às vezes ele faltava, eu chegava do serviço e ele não tinha ido pra escola. Aí teve um dia que eu tive uma conversa séria com ele, eu falei assim, ó, se você continuar faltando, eu vou tomar o seu celular. Aí tá, e ele ia. E eu achando que a namoradinha dele indo pra escola, ele ia ficar mais feliz, né? Só que não. Ele falava assim pra mim que a escola não prestava, que os professores não prestavam. E ele falava muito assim, sabe? Mas ele não falava o que estava acontecendo. Aí ele foi e pegou... não sei se vocês já ouviram falar, é herpes zoster. Eu vou ver se eu escrevo aqui, se eu não esquecer. Que na verdade é quando você é pequeno, você pega catapora, e quando você é grande, dependendo do seu organismo, se você tiver com muito estresse, ele estoura pra fora. E aconteceu isso com o Hideki. Ele pegou isso, ficou mais 1 semana em casa, aliás, eu acho que é 1 semana, 1 ou 2, não lembro. E eu, mesmo assim, eu não tava percebendo, ele não falou pra mim. Aí tá. Quando foi agora em maio, que em maio a gente tem um feriado prolongado de 1 semana. Aí ele ficou em casa e quando ele voltou pra escola, ele, tipo assim, ele foi pra escola, só que eu cheguei cedo e peguei ele em casa. Aí eu fiquei muito nervosa e falei pra ele, Hideki, por que você faltou?
E ele não falava, sabe? Ele falava que não tava bem. Eu percebi que todo dia de manhã o Hideki vomitava. Só que eu achava que ele fazia isso porque ele não queria ir pra escola. E eu brigava com ele e falava que ele tinha que estudar, que faltava pouco pra ele terminar. Ai, gente, eu me sinto muito culpada, sabe? Porque, tipo assim, tava tudo assim, ó, na minha frente e eu não enxergava. É por isso que eu falo, muitas vezes a gente consegue ver que tem alguma coisa errada com o filho, só que a gente acha que, dependendo da idade, se é adolescente, a gente acha que é porque é adolescente. Mas não, gente, por favor, não faça igual eu fiz. O meu filho ficou mais de um ano sofrendo e não falava. Eu achava que era coisa de adolescente, mas não era. Se você perceber que o seu filho mudou o comportamento de uma hora para outra, porque isso assim é muito visível, só que eu achava que era por causa da adolescência, mas não. O professor batia nele, o professor fazia ele fazer a lição, ia apagar e fazer de novo. Gente, o meu filho sofreu demais, demais, demais. E eu não sabia, porque ele é uma... Quem conhece meu filho sabe a criança, o adolescente incrível que o meu filho é. Ele é educado, ele é carinhoso, ele é um menino incrível. Não é porque é meu filho, mas todo mundo que conhece sabe a pessoa que ele é. E, tipo assim, eu saber que ele passou por isso sozinho, nossa, me deixa assim, sabe? Me sentindo culpada, realmente, porque parece que eu fiz, sabe? Parece que eu não cuidei direito do meu filho. É uma sensação assim que eu não desejo pra ninguém. Do fundo do meu coração, eu não desejo pra ninguém. Mas voltando. Aí, quando eu cheguei em casa que eu vi que ele tava, eu briguei com ele. E falei assim um monte pra ele. Falei pra ele que o que ele tava fazendo não é certo, que fazia pouco tempo, que eu tava gastando dinheiro com a escola, ele não tava indo. Aí eu peguei e falei assim, ó, faz o seguinte, me devolve o celular e você vai ficar sem celular. Quando eu falei isso pra ele começou a chorar. E falou que tinha uma coisa que estava acontecendo, mas ele tinha medo de falar. Eu falei assim, filho, você tem que confiar, eu sou sua mãe. Ele falou assim, mãe, mas eu tenho medo. Eu falei assim, filho, por favor, fala o que tá acontecendo. E eu já fiquei aflita, porque eu falei, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Aí ele foi e falou. Aí ele começou a chorar e falou que o professor dele batia nele. Quando ele falou isso, assim, meu mundo desabou. Eu fiquei em estado de choque. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou, assim, uma mãe obcecada pelos filhos, assim, louca. Louca mesmo, gente, de amar loucamente. Então eu fiquei arrasada. E foi difícil, muito difícil pra mim. Aí quando meu marido chegou, a gente conversou, ele também ficou assim, sem acreditar no que estava acontecendo. Aí o que a gente fez? Fomos na escola. Não no mesmo dia, porque isso foi à noite. Aí meu marido ligou na escola, a gente foi lá conversar. Eu comecei a passar mal, a minha cabeça começou a doer muito, porque eu tava muito nervosa. E eu já tava assim, tipo, meio resfriada, sabe, com uma tosse alérgica, piorou. Eu fiquei muito ruim, fiquei uma semana ruim. Eu só vomitava, muita dor de cabeça, porque eu fiquei muito nervosa. E na verdade, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês que realmente é muito triste. Os nossos filhos, eles sofrem na escola e os professores sabem, porque o professor sabia. A maioria dos professores da escola sabia que esse professor batia, porque ele não batia só no meu filho, ele batia em outras crianças, só que o Hideki, eu acho que era o preferido dele pra ele bater, sabe? Tanto que as crianças, ele falou assim que as crianças viu o dia que ele deu um tapa bem forte na cabecinha dele, sabe? E mesmo assim, os pais dessas crianças não quiseram ir na escola. E, inclusive, teve uma mãe que falou assim que achava certo o professor fazer isso. E eu fiquei assim, horrorizada. Porque muitos pais aceitam. Porque, gente, tem muita gente que passa por isso. Só que tem gente que deixa pra lá. A gente não vai deixar pra lá. E a gente não pode expulsar o professor. Por quê?
isso não é considerado uma coisa grave, sabe? Tipo, não é. E, meu Deus do céu, gente, é tão horrível que vocês não têm noção. O meu filho, ele tá com depressão, o meu filho teve crise de pânico, porque o dia que a gente foi lá na escola conversar, ele não queria ir, ele começou a ficar nervoso, ele começou a tremer, e eu falava pra ele, esse filho, não se preocupa, que a gente fica no carro e o papai vai. Gente, quando parou o carro lá no estacionamento da escola, o meu marido desceu, foi conversar, o meu filho teve crise de pânico, ele caía, ele teve que abrir a porta do carro, e ele caiu no chão, parecia que tava tendo convulsão, a boca dele travou, ficou roxa, ele chorava, ele se debatia, foi a coisa mais horrível do mundo. A gente teve que chamar a ambulância foi lá na escola buscar o meu filho, ele foi pro hospital. Quando chegou lá, o médico diagnosticou ele com síndrome do pânico. E até então, eu nunca tinha visto assim tão pessoalmente, sabe? E ainda mais com um filho meu. Nossa. Ai, eu sei que eu fiquei assim, aterrorizada. Aí eu comecei a procurar um psiquiatra para poder passar ele, só que é muito difícil. Quando você liga em um, fala que ele é criança demais, quando você liga em outro, fala que ele já é adulto. Gente, foi muito difícil. Mas assim, eu agradeço a Deus do fundo do meu coração e a Tsuyako lá do Mikatabara, que é um hospital assim bastante conhecido, onde tem tradutores, duas tradutoras. Aí eu liguei lá e falei o que tinha se passado. Ela falou que não garantia, mas que ia ver e conseguir uma consulta com meu filho num psiquiatra. Aí eu levei ele na semana retrasada, eu levei ele nesse psiquiatra. O médico falou que o meu filho tá com depressão. Gente, pra mim foi um choque muito grande, porque o meu filho é uma criança alegre, é uma criança que adora se divertir, que gosta de dar risada. O meu filho ficava trancado dentro de casa, ele só se sentia bem dentro de casa. Às vezes os amiguinhos dele chamavam ele ia, mas ele chegava em casa e falava assim que ele fica melhor em casa. Ele não conseguia dormir, porque ele tinha medo de, tipo assim, de dormir, acordar e ter que ir pra escola. O meu filho não tava tomando banho. Eu lembro que ele acordava de manhã, ele tomava banho à noite. Ele não tava querendo tomar banho. Ele sentia fome, mas ele não conseguia comer. Parecia que ele tava cheio. Ele emagreceu. Gente, o meu filho, ele ficou assim, uma criança assim que eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com medo. E quando ele passou no psiquiatra, o psiquiatra perguntava para ele se ele tinha vontade de se matar. Ele falava que não. Mas graças a Deus que eu percebi isso antes dele fazer uma besteira, porque quem não conhece aqui no Japão... Então, pessoal, eu até me perdi no que eu tava falando. Nossa, a minha cabeça, depois disso, gente, a minha cabeça ficou tão ruim que eu não sei nem dizer pra vocês o que tá se passando na minha cabeça. Mas então, aí o médico fez um monte de pergunta pra ele e falou que o que ele precisasse que podia ligar. Gente, foi Deus. Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso, porque Deus enviou um anjo, porque esse médico é um anjo, ele foi muito atencioso, maravilhoso, gente. E tipo assim, tava lotado e eu tenho certeza que foi Deus que preparou esse médico para atender o meu filho. E depois que a gente passou no médico, eu conversei bastante com ele e falei pra ele que se ele precisasse de qualquer coisa, que era pra poder conversar comigo. E tipo assim, gente, por mais que ele fale que Daijobu, eu sei que não tava bem. Ai, desculpa, Daijobu é se tá tudo bem. E eu sabia que não tava tudo bem, porque a gente ia nos lugares, ele queria ir logo pra casa, sabe? E ai, gente, é uma coisa assim que eu não sei explicar pra vocês, mas que eu nunca imaginei que eu fosse passar com o meu filho. Eu, eu nunca imaginei na minha vida, sinceramente. Por isso que eu quero falar. Você que é mãe, você que é pai, por favor, não se preocupe só em trabalhar, não. Se preocupe em cuidar do seu filho, de perguntar se ele tá bem, de ir no quarto dele, de procurar ver se tem alguma coisa de errado, para ver se como que tá na escola, perguntar se como que é o professor,
Sabe, gente, se preocupar mais com o seu filho, dar mais atenção para ele. Porque, ó, eu, por mais atenção que eu dava, eu deixei tudo isso passar e eu não percebi. Então, se você tem um filho adolescente ou até mesmo uma criança, porque, gente, tem criança que tem depressão, tem criança que sofre e a gente não sabe, sabe? Então, ensina já o seu filho, aconteceu qualquer coisa para falar para você, para não ter medo. Passa segurança pro teu filho, para ele poder confiar em você, sabe? Porque por mais que eu conversava com o meu, ele não se sentia seguro de falar tudo pra mim, porque eu era muito apavorada, sabe? Qualquer coisa que ele fazia eu já ficava em pânico, mas dessa vez foi diferente, sabe? Ele conversou comigo e todo dia eu pergunto pra ele, filho, o que que você tá sentindo? Fala pra mamãe. Então, gente, eu pergunto pra ele todo dia o que que ele tá sentindo, falo pra ele falar dos sentimentos dele. E graças a Deus, hoje é dia 1º de junho e ele tá se sentindo bem melhor, apesar de tudo que tem acontecido na vida dele, porque ele teve que parar a escola, porque ele não conseguia mais ir para a escola e como já é o final, outras escolas não aceitam, então ele vai ter que começar a estudar o ano que vem de novo. Mas ele vai para uma outra escola, eu não sei como que a gente vai fazer, porque eu vou esperar a cabecinha dele ficar melhor pra gente ver o que vai fazer, mas ele tá totalmente assim diferente. Ele, é claro que a gente tá ajudando bastante ele, conversando, todo dia eu pergunto, filho, o que você tá sentindo? Você tá bem? Fala pra mamãe dos seus sentimentos. E ele fala que parece que ele não tem mais sentimento, porque ele não consegue chorar, ele perdeu a namorada porque a namorada terminou com ele. Infelizmente eu fiquei assim muito triste, decepcionada de verdade, porque eu pensava que ela ia me ajudar nessa hora mais difícil, porque eles já estavam 1 ano e 7 meses, eu acho, junto. E de repente ela falou assim que não saberia como ajudar ele, então que era melhor os dois ser apenas amigo. Então isso para ele também foi um choque muito grande, porém ele falou assim para mim que dai jogo, que tudo bem, que ele entende ela. Só que eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, porque na verdade não é 1 mês, 2 meses, é 1 ano e pouco juntos, né? Então, querendo ou não, a gente também acaba se apegando e confiando, né? Porque era meu filho e ela sempre junto. De repente, ele se vê nessa situação e ela vai deixar ele. Então, eu fiquei muito triste. Mas eu penso que tudo é permissão de Deus. Se era para ser assim, então o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E além do mais, é uma criança, né? Porque ela não. Se até adultos se separa porque não entende que o outro tá doente, imagina uma criança de 15 anos, né? Então não vou julgar, mas eu confesso que eu fiquei muito chateada. Muito chateada de verdade. Mas o meu filho, igual eu falei pra ele, que agora nessa hora ele vai saber realmente quem é os amigos dele, quem realmente vai estar do lado dele, porque as pessoas que não vai estar do lado dele é porque não era pra estar. Que ele vai aprender a confiar agora nos verdadeiros amigos dele, que graças a Deus muitos têm ajudado ele, mandando mensagens, chamando para sair. Por mais que ele não tenha vontade, os amigos insistem, ele acaba indo, porque o Hideki tem esse, não sei se é um defeito, mas eu creio que sim, porque eu também tenho, de querer agradar as pessoas mesmo não estando com vontade. Então ele ia para poder agradar os amigos. Mas de alguma forma estava sendo bom para ele, né? Porque ele saía um pouco de dentro do quarto, porque ele se trancava no quarto e ficava lá. Teve um dia que ele ficou sexta, sábado, domingo trancado dentro do quarto. Eu ia lá, eu levava café da manhã para ele, eu levava comida para ele, porque esse é o papel de mãe. E eu não tô mimando o meu filho,
Eu tô cuidando do meu filho. Se eu vejo que ele não tá bem, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar. Então é esse o papel. Você que é mãe, você percebeu se seu filho tá bem? Você percebeu se tem alguma coisa errada com seu filho? Muitas vezes você nem percebe. Por quê? Porque você fica tão focado no serviço, tão focado em outras coisas que você esquece. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para poder alertar você que é mãe, você que é pai. Gente, presta atenção nos seus filhos, sabe? Às vezes ele tá mudando de comportamento para poder chamar a tua atenção. Igual aconteceu com o Hideki, eu tenho certeza que esse negócio dele vomitar todo dia de manhã, ele já tava pedindo socorro para mim. E eu não percebi, eu achava que ele tava fazendo isso porque ele não queria ir pra escola. De certa forma, ele não queria ir. Por quê? Porque o professor batia nele, o professor humilhava ele. E muitas vezes os filhos passam por isso, principalmente em escola japonesa. Porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. O Hideki, ele já sofreu bullying na outra escola que ele estudava. Eram mais de 10 crianças que judiavam dele, falava que ele tinha doença, falava que era para ele voltar pro país dele. Só que ele nunca falava as coisas para mim. Quando eu descobria, eu ficava assim, sem saber o que fazer, porque já tinha se passado muito tempo. Aconteceu com meu outro filho também a mesma coisa. Ele ia para uma sala especial porque ele era hiperativo, ele tinha déficit de atenção. E de repente eu quis tirar ele dessa sala porque eu via que ele não tinha tanta necessidade de estar nessa sala. E quando ele foi para uma sala normal, as crianças judiavam dele, sabe? Então a gente passou por muita coisa. Então às vezes você que tem filho não percebe, sabe? Passa despercebido. Você vê que o seu filho não tá bem, você acha que é frescura dele, mas não é frescura. Tá se passando alguma coisa. E principalmente na escola japonesa acontece muito isso. Por quê? Porque é normal para eles, sabe? É normal. É normal você dar um tapa numa criança, porque acontece muito. É normal você empurrar uma criança. É normal para eles, gente. Para eles é normal. Para mim não é normal. Porque eu não bato no meu filho, aí vem um professor e bate. Gente, então, por favor, preste atenção. E para você que tem adolescente, se seu filho, você sabe que seu filho é de um jeito, de repente o comportamento dele mudou de uma hora para outra, presta atenção. Ele tá pedindo socorro. Só que você tem que ser esperto, porque muitas vezes você vai falar assim: "Ah, é porque ele é adolescente, isso é normal, é uma fase e já vai passar". Gente, toma cuidado, por favor. Porque eu não quero que nenhuma mãe passe pelo que eu passei e pelo que eu tô passando. Mas eu dou graças a Deus, porque eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus maravilhoso. Graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que oram, que me ajudam em oração. Eu sou muito grata, eu agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas que têm orado pelo meu filho, que têm orado pela minha família. Porque, gente, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente em oração. Porque se não fosse por essas pessoas, eu não saberia de onde eu iria tirar tanta força. Porque eu sei que a minha força vem de Deus, a minha força vem das orações da minha mãe, dos meus amigos, de todo mundo que tem feito isso por mim. E por favor, gente, não abaixe a cabeça. Quando essas coisas acontecer, vai atrás dos seus direitos. A gente sabe que aqui no Japão não é considerado algo tão grave, porque a gente foi na escola, não resolveu nada, eles só pediram desculpa. Eles não podem expulsar o professor por causa disso, porque não tem outras pessoas também para poder chegar e falar o que aconteceu, não basta só a gente. Então a gente teve que contratar um advogado, o advogado vai processar a escola, porque se vocês não sabem, os professores são protegidos. Os nossos filhos não é. Se os nossos filhos quebrou uma regra da escola, se os nossos filhos bateu em um professor, eles são expulsos. Agora, se o professor bater no seu filho, ele não vai ser expulso. Ele tem que espancar o seu filho, ele tem que deixar seu filho com hematomas. Caso contrário, se seu filho ficar só com depressão, isso não é considerado uma coisa grave. Isso me deixou horrorizada. E, ai, gente, é tanta coisa que eu tenho pra falar, sabe? Eu só não vou falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu ainda vou voltar pra falar mais sobre isso.
esse vídeo aqui é só pra dizer o que eu tô sentindo. Já era pra mim ter gravado, só que eu não tava com condições psicológicas, porque senão esse vídeo ia ser o vídeo chorando inteiro. Eu tive que pausar ele várias vezes agora, porque, olha, eu nunca pensei que eu ia me ver numa situação dessa, sinceramente, eu não pensei. Mas assim, provavelmente eu esqueci de falar muitas coisas, porque a minha cabeça não tá boa. Mas assim, eu também agradeço a Deus porque eu pedi lá no meu serviço para poder arrumar um serviço pro meu filho, para ele poder estar junto de, assim, pertinho de mim, sabe? Porque no serviço eu não tava tendo paz, eu ficava ligando para ele toda hora para saber se ele tava bem, que eu tinha medo dele fazer alguma coisa, porque ele ficava sozinho em casa, então eu não queria, porque a gente tinha medo dele ficar em casa sozinho, porque a gente sabe que quando a nossa cabeça tá vazia, vem os pensamentos ruins, e no momento que ele tá passando, que ele tá com depressão, que ele saiu da escola, se afastou das coisas que ele gostava de fazer, que ele perdeu o ânimo de fazer as coisas, a namorada abandonou ele. Então, assim, é um momento assim que às vezes ele, sei lá, poderia ter pensamentos ruins. Gente, e eu não tava tendo paz, porque se meu filho ia na esquina aqui, eu já achava que ele ia se matar, sabe? Sabe aqueles pensamentos horríveis? Eu fiquei assim com. Eu já tava quase enlouquecendo, gente. Eu tava quase enlouquecendo porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Eu acho que se ele fizesse alguma coisa, eu não iria me perdoar nunca. Então, eu ficava muito preocupada. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Ai, gente, eu só tenho a agradecer a Deus. Por mais que a gente tenha passado por isso, mas eu agradeço a Deus porque em tudo Deus tem colocado anjos, sabe? Até lá no meu serviço, eu agradeço muito as pessoas que estão acolhendo meu filho, porque ele começou hoje é dia 1º. Ele começou a trabalhar hoje, muitas pessoas acolheram ele e eu sou muito grata a isso, porque ele precisa, sabe? Ele precisa de todo amor, todo carinho, sabe? Ele precisa ver que tem pessoas que se preocupam com ele, que tem pessoas boas, que existe pessoas boas, sabe? Porque às vezes quando a pessoa tá com depressão, ela fica assim acuada, ela fica com medo, ela fica assustada, tem medo de acontecer alguma coisa. E confesso que hoje ele começou a trabalhar, mas para você ver como que o inimigo ele é tão sujo. Ele colocava pensamentos na minha cabeça que de repente ia dar uma síndrome do pânico nele de novo. E eu ficava assim com medo de qualquer hora ele aparecer e falar que tá passando mal. Gente, é horrível isso. Eu acho que eu preciso também fazer um tratamento, tanto que eu perguntei pro médico se ele não poderia me atender, só que não, porque é muito lotado. E por isso que eu agradeço a Deus, por Deus ter abrido essa brechinha para colocar o meu filho para passar. E dia 13 ele vai ter retorno, porque eu não posso perder essa chance de levar ele, dele fazer um tratamento, dele ter alguém assim, fora eu, fora o pai dele, fora o irmão dele, para poder conversar. Porque às vezes o filho, ele tem vergonha de falar alguma coisa, sabe? Com a mãe ou com o pai, e às vezes com o médico ele pode se abrir melhor. Mas agora, graças a Deus, ele tá rindo, ele tá conversando, a fisionomia dele melhorou bastante. E eu sou muito grata a Deus por eu ter percebido isso a tempo. Então, por favor, gente, começa a olhar mais o seu filho, vê se ele tá passando por alguma coisa, conversa. Chegue para conversar com o seu filho com amor, com carinho, mostre para ele que você tá se preocupando, sabe? Não só cobra, porque às vezes a gente cobra demais dos filhos e às vezes essa cobrança gera neles uma insegurança, um medo de conversar com a gente, que era o caso do Hideki, porque a gente cobrava muito ele, falava que ele tinha que estudar, que ele tinha que fazer, e muitas vezes isso acaba atrapalhando muito, sabe? Então, agora eu vou deixar ele fazer tudo no tempo dele, vou esperar a cabeça dele melhorar. Aí depois a gente vai conversar para ver o que ele vai fazer, se ele vai terminar a escola pela internet, porque dá para fazer isso também.
e vamos ver o que vai acontecer. E eu espero logo vir aqui de novo falar coisas assim boas pra vocês, sabe? Porque eu sei que isso não é uma coisa boa que eu tô falando, mas de alguma forma vai ajudar você que tá aí em casa, que tem o seu filho, sua filha, e ele tá passando pela mesma coisa. Então, por favor, tenha paciência, fale com amor, sempre pergunta se tá bem, sabe? Converse mais com seu filho, porque eu sempre conversei com os meus e olha o que aconteceu. E uma coisa assim que eu acho que ajuda muito é você abraçar o seu filho e falar o quanto ele é importante pra você. Porque, gente, eu falo isso todos os dias. Eu falo isso quando eu acordo, eu falo isso quando eu durmo, eu falo pra eles, eu amo você, dorme com Deus, eu te amo. Eu acho que aqui em casa a palavra que a gente mais usa é essa, eu te amo. Porque essa palavra, gente, essa palavra é uma palavra assim tão forte, sabe? Você falar pra alguém assim, eu te amo. Então fale, sabe? Não tenha vergonha de falar pro seu filho que você ama ele. Abraça ele, independente se ele é maior que você. Os meus filhos são bem maiores do que eu abraço, eu beijo, eu cheiro. Porque, gente, nesse mundo, sabe? As pessoas estão perdendo sentimento, sabe? Então, por favor, gente, aqui é uma mãe, assim, que tá passando por esse momento, mas que eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, como a gente já deu várias vezes, em várias situações, porque, olha, esse ano não foi fácil. Esse ano a gente tem passado por muita coisa, mas em tudo Deus sempre está presente, porque Deus sempre envia anjos. Se você está passando por alguma coisa, peça para Deus, fala assim, Senhor, envia anjos na minha vida para poder me ajudar. Pede para Deus. É isso que Deus está esperando. É você abrir a sua boca e pedir. Porque, gente, Deus, Ele é Pai. Ele escuta quando um filho dele está aflito. E olha, em todas as minhas aflições, Deus tem me correspondido, Deus tem me atendido. Independente se eu tenho passado por isso ou não, tudo que a gente passa é permissão de Deus. Ele não vai dar nada para você que você não consiga passar. Então, se eu conseguir, se eu venci muita coisa, vocês também vão vencer. E tudo isso serve de experiência, sabe? Para você poder ajudar outras pessoas. É igual eu falei para o Hideki, tudo isso que você tá passando, filho, é para você ajudar uma outra pessoa que vai passar. E você vai falar assim, olha, eu venci, eu consegui, então você vai conseguir. Então, gente, por favor, preste atenção nos seus filhos. E logo eu venho aqui trazer mais notícias para vocês, tá? E me perdoa porque o vídeo vai ficar muito longo, ficou muito longo, não sei. Mas, por favor, ajuda os seus filhos, eles pedem ajuda e você não percebe. Igual aconteceu com o Hideki, ele pedia ajuda de uma forma diferente, mas eu não percebia. Mas graças a Deus que eu consegui ajudar o meu filho a tempo e estou ajudando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude de alguma forma vocês aí, tá bom? Então, um beijo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que tem orado pelo meu filho e agradeço a Deus pelos anjos que Deus tem colocado na vida dele, agora lá no serviço, que agora ele tá debaixo das asas da mamãe e de um monte de mãe também que eu sei que tá trabalhando junto com ele. Então, um beijo pra vocês que é mãe também, tá? Deus abençoe. Tchau!